plano, se falar assim, plano é simplesmente uma lista de tarefas e você pode ir dando check, né? Você fez, deu check, tal, beleza. A diferença do planejamento estratégico é que quando todas as atividades de um plano, elas têm coerência entre si e levam para um mesmo lugar. Então, acho que essa é a grande diferença. E é muito comum você ver empresas que cada área tem o seu próprio planejamento estratégico, que não faz muito sentido, né? Você tem que ter um planejamento estratégico da empresa como um todo e cada uma das áreas está, de uma certa forma, subordinada para chegar no mesmo objetivo. Mas o principal ponto é esse, você ter coerência entre as atividades e elas juntas vão te fazer chegar no mesmo lugar. Fala pessoal, bem-vindos a mais um NPcast. Esse aqui eu preciso fazer uma cola porque é tanta experiência que seria difícil. Eu não sou ator para eu ficar decorando, eu vou falar para vocês. Pensa se você tivesse essa trajetória, olha só, formado em administração pela FGV, MBA em marketing pela SPM, especialização em marketing digital pela UCLA, business em Yale, beleza? Yale, simplesmente, leadership em Stanford, e atualmente investidora, mentora, trabalha muito com a inovação, planejamento estratégico de marketing, Fernanda Schmid. Falei certo, né? Falou certo. Bem-vindo ao nosso NPcast, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom, um currículo desse eu preciso saber mais, né? Você trabalhou em diversas grandes empresas, a gente pode até com o passar do tempo aqui discutir um pouco sobre isso. A gente vai entrar muito no assunto aqui de planejamento estratégico de marketing, que por mais que você possa achar que você faz, não necessariamente você faz direito, beleza? E ela é uma especialista que vai te ensinar como fazer. Mas como que foi isso, né? Unilever, PepsiCo, Alpargatas, Mercado Livre, Reckitt, meu Deus. Eu acho que dá para separar minha carreira em dois grandes momentos, né? Até agora, eu tenho 20 anos de história. Um primeiro momento, eu passei 10 anos dentro das áreas de vendas, trade, merchandising, trade categoria, trade canal. Então, muito perto mesmo da operação, sempre em empresas de bens de consumo, empresas grandes, multinacionais de bens de consumo. Fui Unilever, Reckitt, Kimberly, PepsiCo. E num determinado momento, na Reckitt, eu acabei fazendo uma transição para marketing. Então, eu tinha tido umas passagens curtas, algumas cadeiras menores dentro de marketing, mais no início da minha carreira, mas eu achei que era o momento realmente de fazer uma transição maior. Eu, depois de morar já nos Estados Unidos pela Reckitt, trabalhei em Nova York com eles, Legal. Eu fui morar em Londres e sentar numa cadeira que era assim, pensa no lugar mais fora da minha zona de conforto, que era ali o trade, né, aquela coisa mais de pegada, resultado do dia a dia. Fui para uma área de marketing, de planejamento, inovação, estratégia, planos para os próximos 5, 10 anos. Então, e foi aí que eu fiz mesmo essa virada de chave para uma carreira mais de marketing, onde eu passei, assim, os últimos 10 anos da minha carreira. Legal. E na Alpargatas você trabalhou em marketing. Focado 100% em marketing. Em marketing. Trabalhou com o Roberto lá? Trabalhei com o Roberto Funari, foi ele que me levou para lá. Já conheci, tinha trabalhado com ele na Reckitt. É verdade, ele tinha conhecido ele na Reckitt em Londres, e aí, quando surgiu a oportunidade, né, quando ele veio para Alpargatas no Brasil, ele acabou me chamando para fazer parte do time. Um cara pouco experiente, né? Ele é demais, ele é incrível. Meu Deus. Com quem eu falo o nome, Roberto Funari, um abraço para você. Gravou aqui com a gente. Ai, que legal. Soltamos aí recentemente, acabou de lançar um livro também, então não percam o livro aí do Funari, cara fantástico. Então vamos lá, esse assunto parece um pouco óbvio, né, e clichêzão demais, às vezes é um assunto muito teórico, planejamento estratégico, né, e a gente tem uma pegada aqui de trazer para o cotidiano, beleza? Não que o teórico não seja importante, ele é extremamente importante, o acadêmico, a análise científica, tudo isso é muito importante. E aliado a isso, como que é o nosso dia a dia. Então, primeiro eu queria que você falasse para a gente o que é de fato um planejamento estratégico.
Bom, vamos lá. Acho que tem uma coisa que, bem nessa linha do que você falou, que a gente fala muito sobre, planejamento estratégico é uma coisa teórica, ela não é palpável, talvez ela não converse com o que a gente vê hoje de startup, iteração, tá? E como se fossem coisas antagônicas, né? Se você é agile, você não pode ter um planejamento estratégico. E eu acho que aí é onde a gente começa errado. Planejamento estratégico nada mais é do que você, sim, tem um pedaço teórico de você imaginar potenciais cenários, mas ele é mais do que tudo você enxergar, né, criar uma visão de para onde você quer chegar e os planos de como você vai chegar lá. Quais são as estratégias de o que você vai precisar fazer para poder chegar lá. Talvez essas estratégias, é importante que não sejam absolutamente rígidas e que você uma vez fechou, esse é o plano, eu não posso mais mexer, mas ela te dá o guidance, né? Ela te dá o guia, ela te dá o caminho de onde chegar em algum lugar. E mais importante até do que o planejamento em si, como assim, o resultado do planejamento, é o processo de planejamento. Certo. Eu acho que tem uma frase do Eisenhower, que é um ex-presidente dos Estados Unidos, lá, 1930 e alguma coisa, nem sei. Mas ele fala que planos não têm nenhum valor, né? Plans are worthless. Planning is everything. Olha só. O processo de planejar é o que realmente vai fazer a diferença. Sim, o planejamento estratégico, aquele one-pager, né, que tem a visão, as estratégias, os pilares, é super importante, é um documento que guia o time, mas mais importante do que isso é o processo, é toda a parte de análise, entendimento, desenho de cenários, etc., que você passa ao fazer o planejamento. Boa. E o que é o planejamento estratégico de marketing? Quando a gente fala, acho que a primeira coisa que a gente precisa diferenciar é o que é planejamento estratégico no nível corporativo versus no nível da unidade do negócio e da marca. Ok. Né? Então, assim, o planejamento estratégico corporativo, geralmente quando você está falando de uma empresa menor, às vezes os três são uma única coisa. Quando você está falando de uma empresa gigante, você está falando no nível corporativo, quais os negócios em que eu vou entrar, quais são as unidades de negócio onde eu vou investir, desinvestir, talvez separar e fazer um spin-off, porque não faz sentido dentro da minha estratégia corporativa, um país, talvez uma operação que já não cabe mais, ou uma categoria que não faz sentido a gente estar. Então esse é o planejamento estratégico num nível mais corporativo. Quando você entra no planejamento estratégico no nível de negócio, aí você já está falando, por exemplo, de uma divisão inteira de uma determinada empresa, e aí você está falando, tá bom, dentro desse negócio, quais as categorias onde eu vou investir mais ou menos, quais as que têm maior potencial de crescimento, você já entra dentro de um negócio, vamos falar, um nível abaixo mesmo, de falar, né? E aí você entra no nível marca. E aqui é onde o planejamento estratégico de marketing, que em muitas empresas também é marketing, quem faz o nível no nível unidade de negócios, mas aqui é onde o planejamento estratégico é ainda mais importante, porque ele é o que vai definir, você tem lá um guia, uma missão, uma visão de aonde a empresa precisa chegar, talvez um resultado financeiro que a empresa precisa atingir, mas aqui, dentro do marketing, é onde você vai decidir pela alocação dos recursos, se você vai investir mais em branding ou mais em growth, ou mais em ativações, ou mais em afiliados, enfim, dependendo do seu negócio, não existe um mais importante do que outro que funcione para tudo, né? Mas o que funciona melhor para o seu negócio. Então, é a hora que você determina, por exemplo, qual é o seu value proposition, né? Qual a proposta de valor da sua marca, o que você precisa para poder atingir aqueles objetivos. É aí quando você está realmente entrando no nível planejamento estratégico de marketing para uma determinada marca. Vamos falar mais sobre isso. Quais são esses pilares, digamos assim, do planejamento estratégico de marketing em si? Tá. Eu acho que vale a pena sempre pensar, primeiro, no o quê. Então, assim, aonde é que a gente precisa chegar? Talvez, e aí a primeira parte, para você saber onde você quer chegar, é saber onde você tá, né? Então, aqui envolve muito, assim, acho que um primeiro passo seria toda a parte de análise, pode usar ferramentas tradicionais, como SWOT, PESTEL, essas ferramentas mais acadêmicas até, né? Ou simplesmente conhecimento do seu mercado. Isso vai variar muito, se a sua empresa é B2B, talvez você faça uma pesquisa de concorrentes, entendendo o que eles estão oferecendo, quais são as ofertas, o que eles estão trazendo de novidade. Muito de cenário do que está acontecendo, de trends em geral, né? Então, hoje em dia, sei lá, a grande trend é IA. Talvez, dependendo do seu negócio, seja a criação de comunidades. Enfim, depende muito de cada negócio. Mas é entender aonde você está, aonde seus concorrentes estão e aonde você quer chegar.
Pensando, tá bom, lá na frente eu quero chegar nesse lugar, quais são os pilares que eu preciso estabelecer dentro desse caminho? Talvez, depende muito do seu objetivo, mas talvez você precise aumentar a força da sua marca, porque você está muito dependente de preço. Dependendo do seu negócio. Talvez você precise até rever as suas estratégias de pricing. Talvez você tenha produtos que você precise aumentar o preço, outros que você precisa reduzir. Talvez você precise diversificar a sua estratégia de canais. Você só está atuando em um canal, você pode atuar em outros. Essa é a hora, e por isso que eu falo que o mais importante é o exercício do planejamento, porque é a hora em que você abre, meio que como no design thinking, sabe? A hora que você faz aquela abertura de falar assim, tá bom, quais são todas as possibilidades, o que a gente tem de oportunidade, para depois você afunilar de novo, né, no Diamond ali, você afunilar de novo e falar, peraí, essas parecem ser teorias, né, ou caminhos que podem ser interessantes pra gente. E aí, tem um pedaço muito importante de testar. Assim como você testa um MVP, você pode ir testando cada uma dessas suas teorias e, de novo, como no Design Thinking, fazer de novo mais uma abertura de falar, tá bom, o que vai acontecer se a gente focar mais em tal produto? Quais são as possíveis... o que os concorrentes vão fazer? Quem podem ser novos entrantes nesse mercado? O que isso vai tirar o foco, talvez, do meu time, que hoje quem me entrega, né? Quem tá ali... quem paga as contas é tal área. Se eu focar em tal área, o que eu perco, o que eu ganho? Esse processo, ele é muito importante. Até você definir, dependendo de qual é o seu negócio, 3 estratégias, 4 estratégias, 4 grandes pilares de como você vai chegar naquele seu grande objetivo. Adorei. Então, vamos trazer para a perspectiva da CMO, beleza? Chief Marketing Officer. Como fazer na prática esse planejamento estratégico de marketing? Você citou pesquisa de mercado, você falou de pricing, então é muito importante ter uma certa bagagem, não necessariamente todos os profissionais, todas as profissionais vão ter esse conhecimento. Então, como fazer esse planejamento na prática, até para os diretores e diretoras de marketing que estão nos ouvindo, que eles possam absorver esse conteúdo e colocar em prática? Eu acho que o principal ponto é você fazer isso muito em conjunto com o time. Talvez a grande meta, o seu objetivo final, já esteja pré-definido, né? Pela liderança da empresa, ou às vezes por uma matriz fora, ou pelo CEO, enfim, pelo founder. Mas na hora que você fala, tá bom, esse é o lugar onde a gente precisa chegar, essa é a hora em que você pega as suas lideranças, o seu gerente sênior de cada área, ou a pessoa que cuida de cada uma das áreas, e divide com eles, olha, esse é o lugar onde a gente precisa chegar. Dentro de cada uma dessas sub-áreas ali dentro de marketing, então desde branding, growth, CRM, customer service, enfim, qualquer que seja da configuração da empresa, o que a sua área precisa fazer para chegar lá? Geralmente a primeira resposta é eu preciso de dinheiro, gente, né? É o automático. Mas na hora que você faz isso em conjunto, você acaba percebendo, né, dentro do próprio time, que, nossa, talvez o que você precise mais do que o recurso financeiro é liberar tempo de alguns funcionários, né? Então, nessa hora, nesse processo de discussão, você acaba percebendo que fala assim, nossa, a gente talvez esteja fazendo atividades que não fazem muito sentido e tenha outras que a gente vai conseguir fazer, que vão agregar mais valor para chegar nesse objetivo. Então, não é um processo que pode ser nem total bottom-up, nem top-down. Sabe? Ele precisa encontrar esse equilíbrio e é muito importante que quando você constrói isso com o time, você tenha essa transparência de falar assim, olha, a gente tem esse objetivo ele é top-down, como que bottom-up a gente constrói isso? Porque se você faz tudo, né, do bottom-up, todo mundo vai pedir todos os recursos, pessoas, sistemas, etc. E não necessariamente as coisas vão convergir. E esse é o principal ponto quando você fala de planejamento estratégico. Dentro de marketing, dentro das diferentes áreas do marketing, mas mesmo dentro de uma empresa, quando você fala de supply, TI e, sei lá, R&D, marketing, produto, você precisa ter coerência. Não adianta, se você faz o plano totalmente bottom-up ou totalmente top-down, cada área vai para um lado. Aí você tem o marketing falando, a gente vai focar em tal produto porque ele gera uma conexão com o consumidor e ele é o que gera o maior valor de marca, e tem venda falando que vai vender outra coisa, que a rentabilidade é melhor, e tem R&D ou o time de produto técnico falando que vai colocar outra funcionalidade lá. Você precisa dessa coerência, né? E isso se constrói primeiro na liderança e depois isso vai descendo também para os times. Boa. Eu vou... Em algumas perguntas futuras aqui, eu quero navegar um pouco sobre isso também, porque você
você comentou sobre diversos departamentos aí, né? E é muito importante também para uma pessoa que lidera um departamento de marketing também saber navegar, e até do ponto de vista política e relacionamento, para fazer a coisa acontecer. Mas segura aí que essa pergunta vai vir daqui a pouco. A gente tem o planejamento estratégico de empresas globais e empresas pequenas. Qual é a grande diferença do planejamento estratégico de marketing para empresas globais e empresas pequenas? A impressão que eu tenho, e hoje trabalhando como consultora muito focada em startups e pequenas empresas que estão ali, não chegaram nem no mid ainda, né? Mas que estão nesse momento de falar assim, opa, peraí, será que eu devo escalar? Será que eu pego investidor? Será que eu coloco mais capital próprio? Isso é uma das grandes discussões sempre com os empreendedores. A principal sensação que dá é que a empresa menor se dentro da empresa grande as pessoas reclamam de gastar muito tempo fazendo planejamento estratégico, dentro das empresas pequenas, às vezes não se gasta tempo nenhum. Então, às vezes o empreendedor até tem a visão de onde ele quer chegar, mas como você tá ali, né, tentando sobreviver mais um dia, sobreviver mais um mês, não acabar com o seu runway daí do capital que você tem, acaba que não acontece o planejamento. E essa eu acho que é uma das grandes falhas, né? Acho que é um dos grandes dificuldades encontrar o tempo para fazer o planejamento, mas principalmente entender a importância dele, porque ele é o que vai determinar o como que você vai chegar lá e garantir que você não se perca fazendo iteração atrás de iteração e coisa que acontece muito, né? O empreendedor desistir porque levou 3, 4 nãos, falou assim, não, então não é isso, deixa eu tentar outra coisa. Ou então faz tanta iteração no produto que não consegue nem saber, peraí, onde foi que eu errei, né? Você tá só testando, sem saber qual é o resultado real daquele teste. Você tendo um planejamento estratégico, você fala assim, tá bom, isso é onde a gente vai chegar. Vai ter MVP, vai ter iteração no processo, você vai melhorando o seu produto, você vai ajustando conforme precisa, o plano ele não precisa ser rígido, mas ele dá a clareza, principalmente para os times que, principalmente em startups, eles estão overloaded, né? Então tá todo mundo muito sobrecarregado de trabalho, fazendo tudo. Dá a direção pro time de para onde a gente tá indo, o que a gente precisa fazer. Então, acho que essa é a principal diferença é essa. Geralmente, nas empresas pequenas, você acaba nem fazendo o planejamento. E na hora que você faz, você percebe como o negócio tende a dar certo. Sim. Porque tem um livro do Jim Collins, chama Good to Great. Acho que é uma das grandes obras aí que todo empreendedor acaba lendo. Mas ele fala muito sobre essa questão do CEO, e aí os exemplos são mais de empresas grandes, mas ele diferencia, né? As empresas que conseguiram crescer ao longo de 20 anos e as que foram se perdendo pelo caminho. E a grande diferença entre as duas é que as que conseguiram crescer, elas tinham um plano, elas focaram nesse plano, elas não deixaram, né, as outras coisas distraírem, como a gente vê muito, né? Tipo, a próxima grande onda é essa, vira pra lá. Sim. Não, agora é isso. Não, elas focaram, elas conseguiram fazer o negócio crescer até conseguir a tração que você precisa. E às vezes, ele fala dentro do livro de um modelo de flywheel, mas a ideia é essa, né? Às vezes você vai rodando devagar, até que você consegue pegar a velocidade que vai fazer o negócio crescer. Sim. E as empresas de sucesso, elas conseguiram fazer isso. Mas por quê? Porque elas tinham um plano, elas sabiam que precisariam, que não podiam sair daquele caminho, ao invés de se distrair pelo next big thing, né? Tipo, isso aqui é legal, vamos mudar pra lá. Agora é empresa que fica... Uma coisa é você fazer, é B2B, não, agora talvez o melhor presente seja B2C. Outra coisa é B2B, B2C. Exato. Fica mudando sem uma direção clara. Legal. Você comentou das startups aí, que você deve passar muito por isso e ver nas empresas que você mentora, que você investe. Como uma empresa pequena faz planejamento estratégico de marketing? O primeiro ponto é essa definição, e aí geralmente entre os co-founders, talvez com alguns dos primeiros funcionários, mas essa definição de aonde a gente quer chegar. O segundo ponto é entender, tá bom, quem são os nossos concorrentes, o cenário, quais são as nossas forças, né? O que a gente tem de diferencial e começar a fazer, de fato, o desenho do plano. Então, tá bom, quais vão ser os meus pilares? Eu vou ter esse pilar que é, sei lá, de repente é um determinado, um produto.
Né? Eu tenho esse produto, é um dos meus pilares de crescimento. Eu tenho um segundo pilar, que é um business de B2B, no qual eu vou vender esse produto. E entender o principal ponto. Esses são os meus pilares. Quanto de recurso eu vou alocar para cada um deles? Recursos de pessoas, de tempo, de recursos até de tecnologia, quanto que eu vou colocar do meu pessoal de TI para cada um desses negócios. Porque isso vai definir tudo que vai acontecer dali para frente, né? Não adianta você falar assim, essa é uma das nossas grandes estratégias, um dos grandes focos, né, de planejamento, e os recursos estão alocados em outro lugar. Então, acho que esse é o ponto mais importante. Boa, muito bom. E, bom, você falou de alguns desmembramentos aí. Qual que é a diferença do planejamento estratégico, da parte tática e operacional dentro do marketing? Plano, se falar assim, plano é simplesmente uma lista de tarefas e você pode ir dando check, né? Você fez, deu check, tal, beleza. A diferença do planejamento estratégico é que quando todas as atividades de um plano, elas têm coerência entre si e levam para um mesmo lugar. Então, acho que essa é a grande diferença. E é muito comum você ver empresas que cada área tem o seu próprio planejamento estratégico, que não faz muito sentido, né? Você tem que ter um planejamento estratégico da empresa como um todo, e cada uma das áreas tá, de uma certa forma, subordinada para chegar no mesmo objetivo. Mas o principal ponto é esse, você ter coerência entre as atividades e elas juntas vão te fazer chegar no mesmo lugar. Até porque, e aí isso é uma coisa que a gente vê acontecer muito, né? O recurso tá lá dividido, e aí a área de branding tem um determinado objetivo, e a área de growth tem um outro objetivo. Na hora que a gente percebe que não tá chegando no objetivo final, nenhum dos dois quer largar o dinheiro e entregar pro coleguinha, né? As áreas acabam brigando entre si, Sim, ao invés de colaborarem entre si. Quando você tem um objetivo que é maior do que o objetivo de cada uma das áreas, isso acaba não acontecendo. Por quê? Porque você sabe, tá bom, quanto que isso aqui tá dando de resultado, o que a gente precisa agora, o que é mais importante pra gente agora pra chegar nesse objetivo. É aqui? A gente consegue fazer essa realocação dos recursos. boa. E quais são os riscos de se fazer um planejamento estratégico de marketing? Eu acho que assim, tem um primeiro ponto é que um planejamento, no fim, ele é teórico. Né? Então, acho que talvez o primeiro risco é você entrar no planning trap, que é esse conforto de você ter um plano, né? Você, eu já tenho um plano, eu só preciso fazer isso, você tem lá o checklist e você não revisar esse plano, você não atualizar esse plano, você não ajustar conforme o que está acontecendo no mercado, você não entender essas atividades, meio que você entrar nesse ciclo de, tipo, eu só fazer as atividades e eu não preciso ajustar, porque eu tô seguindo o plano e acabou. Sim. Então, acho que esse é um primeiro risco, e ele vem muito dessa falta de monitoramento, né? Então, as empresas, e principalmente hoje em dia, as empresas estão muito mais ligadas em dados do que estavam há algum tempo atrás. Os dados são muito mais acessíveis, é muito mais fácil de você analisar, enfim, hoje, eu acho que a gente tem ainda um mau hábito de fazer o planejamento uma vez por ano, e na verdade ele deveria ser um processo contínuo, né? Eu acho que esse é um dos riscos aí. E junto com isso, o risco entre você não conseguir fazer o balanço certo entre o que é a rigidez e a flexibilidade, né? Se você é flexível demais, talvez você fique mudando seu plano, acaba que é como se você não tivesse plano nenhum. Se você é rígido demais, talvez você acabe ficando para trás. Então, e aí você pega grandes exemplos, né? Uma BlackBerry, eles estavam tão travados no exemplo que era uma coisa muito legal, ter lá o tecladinho e tal para apertar os botões, que eles não enxergaram o mercado vindo pro touch. Esse é um exemplo de rigidez que foi para um extremo. Por outro lado, flexibilidade, é só pensar em quantas empresas não acabaram porque eles, vira para um lado, vira para o outro, e você fala assim, nossa, não, se perdeu, né? Não sabe, a empresa não sabe o que ela de fato é. Sim. Tem sabe, uma IBM, na hora que ela começa a focar em consulting services, ela fez uma escolha e ela se manteve fiel a essa escolha, e foi uma escolha certeira. Mas eu acho que é esse tipo de escolha que eu acho que é muito importante, assim. Legal você falar da BlackBerry, porque um executivo, ou até o próprio fundador, se não me engano, comentou na época, comentou zombando, né, da Apple, quando os caras vieram com essa questão do touch, e dizendo de uma forma categórica que as pessoas fazem questão de sentir o teclado ali na hora que digitam, então esse negócio aí não vai dar muito certo não, né? E aí a história conta que foi exatamente o contrário, né?
Isso, você sabe que tem uma frase que fala muito sobre essa visão, que não é nem só a visão da árvore e da floresta, mas é essa armadilha de você só olhar pra dentro, né? Se você perguntar para os usuários de BlackBerry, e tem diversos artigos, tá, hoje falam sobre isso, ele tinha razão no que ele estava falando. Os usuários de BlackBerry amavam aquele teclado, etc. Eles nunca tinham visto outra coisa. Então, ele não é que ele estava necessariamente errado, mas essa confiança cega, talvez com uma falta de pensamento crítico, de um olhar maior, faz uma diferença, né? Não falar assim, opa, peraí, poderia ter analisado outras oportunidades aí. E o que a gente subestima no planejamento de marketing, geralmente? Tem uma frase do Peter Drucker, né, um dos maiores gurus aí do mundo do marketing, que ele fala que culture eats strategy for breakfast, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. Tipo, sim. Você não chega na hora do almoço. Por quê? Porque se subestima muito o poder da cultura da empresa, as pessoas, o que elas estão fazendo, versus uma estratégia. É muito comum, principalmente em empresas grandes, contrata uma McKinsey, uma grande consultoria, algum desses experts, eles são realmente gênios, eles traçam um plano incrível, coloca na empresa, a empresa não consegue executar. Por quê? Porque as pessoas não estão envolvidas. É um plano que veio de fora, não necessariamente tem a ver com os valores da empresa, etc. Com muito pouca transparência também, né? Então, assim, não necessariamente as pessoas sabem. Será que eu tô fazendo isso porque eles querem terminar com a minha divisão? Será que eles querem fazer um spin-off? Todas essas dúvidas que surgem, as pessoas jogam contra. E eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? Como que você desenvolve um plano de forma que as pessoas estejam envolvidas e, enfim, consigam trabalhar junto para fazer isso acontecer. Acho que esse é o principal. E tem mais um também, que inclusive vem de um modelo da McKinsey, é o papel da incerteza. É muito comum, e a McKinsey tem um modelo que é muito legal. Imagina um gráfico, né, 4 quadrantes, mas em que você tem controle e previsibilidade. Tem coisas que você tem previsibilidade, então, sei lá, provavelmente o meu concorrente vai aumentar preço. E você tem controle. Se ele fizer isso, eu consigo fazer isso. Então, você tem uma certa autonomia. No quadrante oposto, você tem coisas, por exemplo, que são pouquíssimo controle e pouquíssima previsibilidade. Se acontecer uma pandemia, né? O que você faz se acontecer uma coisa completamente fora daquilo que você tem controle? E ele é um quadrante legal, porque quando um desenho, né, uma matriz legal para você pensar, porque se você fala assim, esse é o desenho da minha empresa. O que, assim, tem chance de uma das grandes, né, de uma das Big Four, uma das grandes techs, entrar e destruir o meu negócio? Tem. O que eu posso fazer? Será que eu posso me antecipar? Será que eu posso me juntar a eles? Será que eu posso vender? Na hora que você coloca as potenciais incertezas nesses quadrantes, você consegue criar planos de ações, né, potenciais melhores. E, de novo, entra no exercício, né? O exercício de você pensar no que fazer, não necessariamente isso vai se transformar em um plano, mas você vai estar preparado para se tiver uma eventualidade dessa. Boa. E falando de integração, né, de marketing tradicional com o digital, como é que a gente pode trabalhar de forma integrada, por incrível que pareça, em pleno século XXI, a gente ainda discutindo desses temas como se eles fossem completamente separados, mas sim, tem muitas empresas, organizações que ainda separam, por isso eu preciso te fazer essa pergunta, como é que a gente integra isso de uma vez por todas, pelo amor de Deus? Não dá nem mais para pensar em estratégias que não sejam integradas, né? Acho que isso realmente não dá. Eu acho que a melhor forma de enxergar isso é quando você pensa do ponto de vista do consumidor e você desenha a jornada do consumidor e os diferentes touch points, né? Os diferentes pontos de contato do consumidor com a empresa. Você vai perceber, por exemplo, na hora que você olha para uma jornada e você tem o chamar de contato, né, com a marca, né? Até o momento da compra e até o pós-venda. Quem são as áreas da empresa que estão em contato com esse consumidor? Como que você consegue fazer essa jornada o mais suave, né? A gente fala em inglês smooth, mas o mais frictionless, né? Retirar todas as fricções. E aí você desenha o que seria a jornada ideal. Né? Então, assim, o cenário ideal para o meu consumidor seria esse. E aí você começa a pensar, tá bom,
o que cada uma das diferentes áreas, e aí pode ser desde o marketing tradicional, até o marketing digital, até produto, até customer service, etc. Como que cada uma dessas áreas precisa trabalhar seus próprios mini planos para entregar uma jornada única. Então, acho que esse, para mim, é o principal ponto. E isso garante que mesmo que você tenha equipes diferentes trabalhando no on e no off, né, que não deveria acontecer mais, mas dependendo do tamanho da empresa, você ainda enxerga, você consegue ter a experiência para o consumidor, ela consegue ainda ser multiplataforma, multitelas, enfim, mas ainda ser consistente, né? Boa. Quero falar de comportamento do consumidor, beleza? A gente tem pouca coisa acontecendo no mundo, né? Um avanço drástico da parte de tecnologia, crescimentos exponenciais em diversos aspectos, inteligência artificial, uma guerra cada vez maior por atenção, né? Como que eu chamo a atenção, a gente já não fala de concorrentes, o concorrente da Netflix é a Amazon Prime, não, a gente discute que o concorrente da Netflix é um colchão, é uma outra coisa que não tem absolutamente nada a ver. É o boteco dos amigos. É o boteco dos amigos, é a cerveja lá fora que compete comigo, então assim, são muitos acontecimentos, né? E o consumidor, o comportamento dele vem mudando cada vez mais. Como é que a gente trabalha hoje o planejamento de marketing alinhado a essas mudanças que vêm acontecendo? A gente cada vez mais dentro de marketing, a gente percebe, a gente fala que não é mais o marketing que dita o que o consumidor vai pensar ou decidir sobre o seu produto, né? É o próprio consumidor. E isso a gente percebe, por exemplo, se até no início das redes sociais ainda eram as marcas, que eram as donas das comunidades, que faziam os anúncios, etc. Cada vez mais a gente está indo para um cenário em que é consumer generated content, né? Então é o consumidor que é o centro das atenções, ele é que decide, ele é que conta a narrativa da sua história, dependendo do que ele faz com isso no TikTok ou em qualquer uma das plataformas de redes sociais. Então essa mudança, ela já aconteceu. Esse poder do que ele vai falar sobre a sua marca já tá na mão do consumidor. O máximo que você consegue fazer são os empurrõezinhos, né? Você direcionar para o que você quer que ele fale. O próximo, óbvio, influenciadores é um negócio que ainda tá bastante em voga e vai continuar, mas o próximo passo, o próximo grande diferencial das marcas e para onde as marcas deveriam começar a colocar seus planos de marketing é para comunidades. Elas já estão acontecendo, elas só vão crescer, porque essa é uma necessidade nossa como ser humano, né? Sim. Essa necessidade de pertencer. Isso só vai aumentar. E tem pouquíssima gente sabendo fazer isso certo ainda. Você tem exemplos de uma Strava, você tem exemplos de empresas que estão conseguindo fazer dentro de cada uma do seu grupo, né? Então você tem, na Strava você tá lá correndo junto e você divide o seu score com seus amigos, quem tá onde, quem correu mais essa semana, não. Tem algumas empresas que estão conseguindo fazer isso, mas esse poder de ser o dono das comunidades, ele tá cada vez mais na mão de ou influenciadores ou líderes que estão fora do radar das grandes empresas. E esse acho que é o grande risco, né? Quando a gente fala de Instagram, de Facebook, você tá falando de plataformas que são abertas, que todo mundo enxerga ali o que um ou outro tá postando e tal. Sim. Quando você fala de WhatsApp, de um grupo fechado de WhatsApp, onde você tem as 100 mulheres do marketing do Brasil, onde você tem só os CEOs das empresas, onde você tem todas as pessoas mais geek e que entendem do jogo X, as empresas, elas não têm acesso a esses grupos. Eles são fechados, elas não sabem o que se discute lá dentro. E isso está acontecendo cada vez mais, não só nos grupos de WhatsApp, e o WhatsApp como corporação, né, como estratégia, foi muito para esse lado, ao criar, dar diversas ferramentas para os gestores de comunidades, mas está acontecendo também no Discord. Discord, conversa com diretores de marketing, ninguém usa Discord. Conversa com meninas de 12, 13 anos, tô nem falando de Gen Z, tá? Tô falando de Gen Alpha. Meninas de 12, 13 anos que estão estudando inglês para poder trocar ideia com alguém na Alemanha sobre um determinado assunto de anime. E você fala assim, uou, peraí. E o marketing tá meio que cego, né? A gente não tá enxergando muito esse potencial. E é aí onde as coisas estão acontecendo. Sim. E quem
mais está próximo dessas comunidades são as pequenas empresas, as startups, as pessoas que não têm o recurso para ir para os grandes, né, para falar, mas o que eu posso fazer? Nossa, eu posso entrar na comunidade de, enfim, dentro de marketing tem muitas, né, mas se eu entrar nessa comunidade eu consigo influenciar as pessoas para cá, para lá. E esse vai ser o próximo grande negócio dentro do mundo do marketing. E como que o profissional de marketing ele se adapta a isso tudo, a toda essa mudança, a essa loucura que a gente está vendo, né? Quais que são as habilidades que esse profissional de marketing precisa ter? Olha, a primeira coisa que eu falaria é sair da bolha. Assim, a bolha é uma delícia, sem dúvida, tem muita coisa, é muito confortável, é muito legal você trocar ideias com outras pessoas que têm, talvez até outras experiências, tal, mas que no fim acabam sendo muito parecidas com você. Mas é legal você, sei lá, se você é um diretor de marketing que mora na Vila Nova Conceição e que tem os amigos que estudaram nos mesmos colégios e faculdades, tá? Cara, vai ver uma exposição vai no MIS, num dia que tá tendo uma mostra de sei lá, cinema indie. Sai do seu mundo onde você tá, né, daquilo que você já conhece. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Entra nessas comunidades, assim. Eu tô em comunidade até de criptomoeda, mas tô lá, tô ouvindo, tô aprendendo e tal. Sei lá, de vez em quando surge alguma coisa e falo assim, nossa, uau! Mas assim, entra em todas as comunidades que você conseguir, em várias você vai ser só voyeur, né? Você tá só assistindo o que as pessoas estão falando, mas isso vai construindo o seu repertório, né? Isso vai... É óbvio que é sempre muito importante você estudar, ler, entender, ver, tá por dentro das tendências, né? Ler o relatório lá da MWeb, ir pro SXSW e tal. Mas assim, eu já fui pro South by, adoro, acho um festival incrível, mas se você vai pro South by e só tá com os brasileiros, se você só tá indo nas mesmas palestras que todo mundo tá, não é aí que você vai aumentar seu repertório. É uma experiência legal, mas não é onde você vai aumentar seu repertório. O que você pode fazer que é completamente diferente? O que você... Talvez no Web Summit você tenha que sentar e parar pra conversar com cada uma daquelas startups lá que estão assim na fase inicial, não é nem seed aí, sabe? A fase tipo inicial para conversar, descobrir o que tá acontecendo. E é aí que você vai começar a se desenvolver. Além disso, óbvio, né? Todo tipo de curso, tanto cursos formais, assim, eu sou uma grande fã de cursos formais, mas cursos informais e assim, entrevista o cara do Uber, né? Entrevista a sua sobrinha, as amigas da sua sobrinha, o que vocês gostam, o que vocês fazem, sabe? Assim, é realmente para abrir a cabeça e começar a enxergar as coisas com outros pontos de vista. Muito bom, até porque, Fernanda, se eu abrir claro que eu não vou mostrar, né? Mas se eu abrir meu Instagram aqui, ele vai ser exatamente o meu reflexo. Ele tem 3 pilares aqui, meu Instagram, e ele não sai disso e me vicia, né? Obviamente, eu gosto exatamente desses assuntos. Então, isso os algoritmos vão fazer com a gente, né? O TikTok vai fazer isso, o Instagram vai fazer isso. Então, experimentar, fazer até uma busca diferente, né? Faz uma busca diferente no TikTok, uma busca diferente no Instagram, entra, às vezes interaja, né? Curta, comente, até pro Instagram te jogar coisas que você não tem absoluta ideia. E sabe que, ajuda, nesse sentido, o TikTok, ele tem um algoritmo que é até um pouco melhor, entre aspas, do que o da Meta em geral, porque ele não te dá só aquilo que você quer. Ele, de vez em quando, pega alguma coisa que tá numa curva extrema, longe, e testa, né? Ele testa. Exato. Depois que ele viu que gostou, beleza, ele tá lá, você tá ali no hooked, né? Você tá preso ali pra sempre no negócio, mas ele ainda te dá alguma coisinha pra você enxergar fora. Mas isso depende muito da gente. Muito. É da gente parar, ouvir coisas diferentes, ouvir coisas muitas vezes que a gente não concorda, mas que se a gente não ouve, se a gente não tá aberto pra ouvir, a gente nunca vai aprender. Então, eu sempre falo que eu gosto de mudar de opinião, entendeu? Então, assim, eu quero que, sei lá, daqui a 2 anos alguém pegue esse podcast e fale assim, mas você falou que era comunidade. Eu, assim, que bom que inventaram outra coisa e que eu aprendi que não é mais comunidade e agora eu tô falando que é outra coisa, sabe? Mas eu acho que é uma das maiores fortalezas de um bom líder de marketing é essa capacidade de construir repertório, de ter pensamento crítico pra ouvir, analisar, pegar o que é bom pra você, talvez não precisa embarcar em tudo. Muito bom. Fernando, eu quero fazer o seguinte, a gente aqui a gente traz muita coisa prática, como muitas vezes, né? Então a gente sabe da importância, a gente fala de planejamento estratégico de marketing, etc. Agora, vamos lá, queria que você pensasse
o que você puder falar, obviamente, dentro da sua trajetória, qualquer empresa que você tenha trabalhado, fala pra gente um case, um exemplo de um bom planejamento estratégico de marketing em alguma empresa global ou empresa grande que você tenha trabalhado, porque isso vai servir de inspiração para você aí, profissional de marketing que está trabalhando aí em empresa grande, e na sua experiência também como investidora, como mentora de empresas pequenas, o que é que você já viu também de ponto positivo, de resultado positivo depois de ter trabalhado com planejamento de marketing em uma pequena empresa? Tá bom. Eu acho que como case, um dos que eu mais gosto e eu tenho um carinho muito grande é o da marca SBP. Eu trabalhei com essa marca quando eu estava em Londres. Eu era responsável pela categoria de inseticidas globalmente. Sou cliente. Bom, nessas épocas de dengue todos somos, né? Mas o que acontece? SBP, mesmo sendo uma marca que talvez não fosse tão agressiva, ainda era um mata-barata, mata-mosquito. E era uma marca que lá atrás, em 2014, 2015, quando eu comecei a trabalhar com a marca, ainda era um produto absolutamente associado a matar barata, matar mosquito, acabou. E a gente percebia que, primeiro, a marca precisava de um propósito, de alguma coisa maior do que só matar barata. Tinha uma questão de contexto acontecendo ali com aumento de casos de dengue, chikungunya, né, zika, que chegou nessa época. Então, tem uma questão maior aqui e que, em termos de mercado, não dava pra só ficar falando de eu mato barata. Aí a outra marca vinha e falava assim, eu mato 2 vezes mais rápido, a outra 3 vezes mais rápido, 4 vezes mais rápido. Falava assim, foco no produto total. Não, foco no produto e assim, chega numa hora em que não importa, até por questões legais, quanto você coloca de ingrediente ativo, você não vai fazer diferença, 14 segundos, 15 segundos, 12 segundos, tipo, não, assim, não dá. Você precisa falar de uma outra forma. Então a gente desenhou um plano, e aí foi realmente um plano de 5, 10 anos, pra que essa marca saísse desse lugar absolutamente funcional e fosse pra um lugar emocional. Onde você escolhe SBP porque você escolhe SBP por um motivo que vai além simplesmente do funcional. Já chego em qual é esse porquê. Começa um processo de, assim, eu fui 7 vezes pra Índia, fui pra Austrália, fui pra Indonésia, fui pra Tailândia, sentar, conversar com o consumidor, qual a diferença do consumidor do Brasil, da Índia, da Malásia, da Austrália, como que ele enxerga a categoria de insetos, se ele tem ou não relação com a doença, etc. O que você tem em comum? Porque no Brasil a marca é SBP, mas a gente tem a marca com o mesmo posicionamento e outro nome em outros lugares. A gente tem, eu não tô mais lá, mas eu tinha. A gente fala com o coração, vestiu a camisa. E aí, o que acontece? Eu tinha, então, marcas diferentes, em momentos diferentes, etc., e consumidores diferentes. Depois de muita entrevista, mas muita entrevista, além de toda uma parte de análise quantitativa, mas de muita análise qualitativa, o que a gente percebe? Qual que é a diferença? O que o inseticida ele pode fazer? E qual que é a principal dor que a gente está solucionando? É a preocupação da mãe com o filho dela. Na Índia, é porque se o filho pega dengue, se ele leva uma picada, pega dengue, ele perde escola, ele não vai vencer na vida. Essa é a grande preocupação da mãe indiana. No Brasil, diferente, em alguns pontos até, infelizmente, mas no Brasil, diferente, a mãe tem a mesma preocupação, mas é porque ele vai ficar tadinho em casa, não vai poder jogar bola, eu não vou conseguir sair pra trabalhar, etc. Nossa. Diferente. Mas o insight da mãe super protetora, que quer proteger o filho, sabe? A mãe ursa, né? Que vai defender o filho, é o mesmo. Dava pra marca, lá em 2015, sair de eu mato barata pra falar eu protejo a sua família contra doenças. Não dá. Esse é um plano que demora 5, 10 anos pra você construir. Até porque inseticidas você só compra uma vez por ano, né? É só no verão que tem inseto, no inverno não tem, você para de comprar. Então você precisa de um tempo pra construção. E essa construção não é só você fazer uma propaganda A e depois fazer uma B. Você precisa construir passo a passo. Isso passa por portfólio. Então, dentro lá dos nossos pilares, tinha um pedaço de comunicação, de mensagem, tinha um pedaço dentro dos pilares estratégicos, né? Um pedaço de comunicação, um pedaço de mensagem, um pedaço de quais os claims que a gente vai usar nos produtos, quais os produtos. Talvez a gente tenha que focar mais em um determinado segmento versus outro. E quem usa inseticida sabe que aquele que você coloca na tomada, ele tem um aspecto muito menos tóxico, né? Do que o spray, que parece uma coisa mais, eu vou matar. De cara, se você começa a investir mais em comunicação nesse aqui, você já melhora
melhora a imagem da sua marca. Porque você tá associando menos a uma coisa mais tóxica, associando mais a uma coisa mais suave, entre aspas. Tudo isso faz parte do planejamento estratégico. E passo a passo, isso foi sendo construído pela marca. E o último filme que teve agora de SBP, na última temporada, é uma coisa linda, que é uma criança que enxerga a mãe na hora de atravessar. Não fala de mosquito, não fala de inseto. É muito legal, porque a marca conseguiu chegar nesse lugar em que ele, literalmente, o filme é uma mãe que vira um urso, assim, defendendo o filho na hora de atravessar a rua, sabe? E você fala assim, nossa, é uma campanha que não seria possível há 10 anos. E que hoje, que agora estava no ar. Então, essa é a diferença que faz o planejamento estratégico. Sem dúvida, no meio do caminho, teve produto que foi lançado, saiu do mercado, vai fazendo as iterações. Mas a visão de onde a marca queria chegar estava lá. Era uma marca com propósito de defender contra a dengue. Legal, antes de você falar da pequena, eu fiquei curioso com uma coisa. Você tem rotatividade, é gente que vai embora, é uma diretoria que mudou, e o planejamento aí de 5, 10 anos... Cara, como que uma marca ela vai conseguir sustentar e acreditar em algo que ela falou há 10 anos, sendo que agora é uma nova CMO, uma nova CEO, o que quer que seja? Como se dá isso? Você sabe que teve um grande executivo, altíssimo executivo de uma empresa familiar brasileira, ou que na época era familiar e brasileira, que uma vez falou pra mim assim, que numa mentoria, ele falou, você sabe que uma das maiores vantagens de você competir com multinacional é que a gente consegue ter consistência, e a multinacional não tem. Porque chega um líder, ele demora 1 ano pra entender o mercado, até porque geralmente não fala às vezes nem a língua, demora 1 ano pra entender o mercado, 1 ano pra implementar alguma coisa, pra aparecer logo, né, e dar resultado, para poder passar mais 1 ano tentando voltar para o país de origem ou ir para outro lugar. E ele falava assim, eles conseguiram construir consistentemente a mesma história. Isso acontece muito, é muito comum. Entra um novo brand manager, né, e aí fala assim, nossa, agora eu sou gerente da marca, troco o logo, e a marca vai perdendo consistência, tanto de visual quanto de posicionamento. Uma das principais formas, e isso a gente enxerga muito, é através da agência. Muitas vezes, a agência de publicidade que é o maior parceiro e o asset mais valioso dela é justamente esse conhecimento que ela tem da marca. E, do outro lado, mesmo a empresa mudando, ela tendo essa cultura onde ela entende a importância do planejamento estratégico e do caminho para onde a gente vai. Você pode até ter rodadas de planejamento anual, mas o que você faz nessa rodada é pegar o planejamento do ano anterior, entender o que precisa ser ajustado, mas continuar na mesma direção. Fantástico. Muito bom. E o planejamento de marketing para uma empresa pequena? Quando a gente fala de empresas pequenas, o cenário é muito mais difícil, né? Não só do ponto de vista corporativo, quando você fala de marketing como um todo, né? Porque, às vezes, o recurso é limitado. Aqui, acho que o principal ponto são as escolhas. Aonde você escolhe investir, aonde você consegue focar. Quando a gente pensa... Acho que o caso da Airbnb é um caso que é incrível. Hoje já é uma grande empresa, mas quando você pega a história do Airbnb desde o início, eles tinham uma visão, eles sabiam ali o que eles... para onde eles queriam chegar. Não sei se todo mundo sabe, mas eles lançaram o produto 3 vezes, né? A história do Airbnb ela é bastante romantizada, né? Ela fala assim, porque eram 2 caras que não conseguiam pagar o aluguel, aí teve a conferência, aí eles alugaram lá colchão de ar, é lindo e tal. Na hora que você vai, e eu li recentemente o livro, né, da história do Airbnb, e é muito legal o livro, porque ele conta que, sim, é mais ou menos assim, mas teve uma série de fatores que foi fundamental aí dentro desse planejamento deles. O principal deles é mentorias que eles tiveram. Então, assim, o Chesky, principalmente, que é o fundador, ele foi muito atrás de mentores, perguntando, fazendo, tentando pegar ideias. E foram os mentores que falaram pra ele, bom, primeiro, precisa ser colchão de ar? Né? Porque não pode ser colchão normal. Foi o mentor que falou pra ele, e se você tirasse o café da manhã? Puta obrigação pra pessoa que tá recebendo colocar o café da manhã. E se você alugasse o apartamento inteiro? Iterações que eles fizeram no produto vieram todas de ideias de mentores. E ao mesmo tempo, os investidores, né? Falando de um ponto de vista de investidor, teve investidor que só de olhar e falar, nossa, mas você vai ficar na casa de uma pessoa, que vai ter uma outra pessoa, né? Uma pessoa vai ficar na casa da outra sem se conhecer e tal. Isso é um mega perigo, não vou investir. E 5 anos depois, viram o negócio explodindo e resolveram investir. Enfim. Mas, o que acontece? Eles fizeram um planejamento. Eles falaram, se a gente quer chegar aqui, a gente tem que ir ajustando o produto até conseguir chegar num fit. Eles fizeram um super entendimento do que era o mercado. Então, você estava no momento pós-recessão nos Estados Unidos, quando eles lançaram lá em 2008, acho. Mas assim, no momento de pós-recessão nos Estados Unidos, pessoas,
geração ali, a minha geração de millennials, que adotou o Airbnb de cara, né? Mas querendo cada vez mais coisas personalizadas. Assim. Então eles fizeram talvez até de forma inconsciente, eles fizeram um super planejamento estratégico do que fazer, que produto fazer, etc, até conseguir ganhar essa atração e começar a crescer no mercado. Legal, muito bom. Vamos lá, quero falar agora de inteligência artificial, beleza? Um assunto que não preciso nem explicar, né? Como que... vamos associar aqui a inteligência artificial com essas mudanças que vêm acontecendo rápidas no mercado também. Questão de tecnologia, mudança de comportamento do consumidor e etc. Como que um profissional de marketing ele pode se preparar mesmo, assim, na prática, com relação à inteligência artificial? Usando. Assim, não tem dúvida, não tem nada melhor do que usar. Aí é testar, é abrir, não importa, você pode estar usando o gerador de imagem dentro do próprio Canva, que acho que a maioria dos marqueteiros acaba já usando hoje, até usar o Copilot ou usar o ChatGPT para o dia a dia, mas se você não tiver a experiência você mesmo de estar usando, dificilmente você vai aprender isso simplesmente num curso. Para não dizer que não tem cursos que vão te ajudar, porque muitas vezes o que falta até para o profissional de marketing é essa visão de quais são os sistemas, né? Quais são as possibilidades, o que eu posso fazer com essas ferramentas. E tem diversos cursos que são praticamente mini intros, né? Fala assim, olha, essa ferramenta existe para você fazer tal coisa, essa ferramenta existe para você fazer tal coisa. E aí o profissional pode usar se precisar ou não, né? Enfim, dependendo da necessidade dele. Mas a primeira coisa é testar, é você ser o seu próprio, o ser ali que tá experimentando. A outra coisa, não ter medo. Então, assim, não ter medo de, vai substituir o meu emprego até, né? Muita gente fala disso. Mas sim, como que você pode usar ela como seu ajudante, como seu assistente, para potencializar, para escalar aquilo que você não conseguiria fazer sozinho, para ganhar tempo na elaboração de uma proposta, em tudo. Você consegue, enfim, tem 1 milhão de funcionalidades ali que você consegue usar. Sim. Muita automação de marketing, muita personalização de campanha, tudo isso a IA consegue te ajudar muito. E investir em treinamento para as equipes. Então, se tem uma determinada IA que vai fazer diferença para a sua equipe, contrata e coloca a equipe pra usar também. Então, acho que esse é o ponto, assim, é você usar, treinar a equipe pra usar e não ter medo, né? Entender que isso vai fazer parte da nossa vida daqui pra frente. E tentar resistir é como, sei lá, né? Tipo, vou enviar alguma coisa pelos correios ao invés de mandar um e-mail. Não faz sentido. Vou manter meu BlackBerry. Sabe que, ainda nessa linha, eu tava pensando aqui, lá atrás, 2000 e bolinhas, acho que uma das grandes utilidades, uma das grandes coisas que a IA vai fazer diferença é que hoje você tem um poder computacional, né? E uma quantidade, você consegue não só usar muito dado, mas você consegue processar muito mais dados. Eu acho que a IA tem um papel muito grande quando a gente fala de previsibilidade ou de desenho de rotas. A gente, lá atrás, quando eu estava na Unilever ainda, a gente usava alguns modelos econométricos, né? Para ver quanto que vai vender de margarina. Então, eu lembro, era muito engraçado esse exemplo, porque quanto vai vender de margarina dependia do preço do leite no mercado primário 3 meses antes. Porque o preço do leite no mercado primário 3 meses antes determina o preço da manteiga naquele momento. Sim. E se a pessoa pode escolher entre margarina e manteiga, ela tendia a escolher manteiga. Então, só que eram modelos muito difíceis de trabalhar, aquelas planilhas de Excel que eram gigantes, que a gente não conseguia processar, tá? Era bem difícil, você tinha que contratar consultorias externas, especializadas. Hoje, cara, você pega, tem ferramenta que você joga um monte de dado lá, ele já calcula todas as correlações, regressões, etc, e te cospe o resultado. Você fala assim, gente, é um poder que tá hoje tão mais acessível e não só para as grandes Unilevers da vida, mas para todas as empresas menores, que é incrível, assim. Então, acho que isso é um outro poder gigante da IA na nossa mão. Legal, e como primeiro ou segundo passo para as pessoas que estão acabando de começar a experimentar inteligência artificial, mais especificamente de LLM, alguma específica que você indica e como usar? Você falou para usar, beleza. A gente começa a usar como? ChatGPT, vou dar um exemplo que parece brincadeira, né? Minha filha odeia brócolis. Odeia brócolis.
Não tem um almoço que pra fazer ela comer brócolis eu não tenha que falar pro ChatGPT, tipo, literalmente, assim. ChatGPT, você pode fazer uma princesa, que cor que é o vestido dela? Ah, é rosa. Um vestido rosa. Que cor que é o cabelo dela? Tal. Comendo brócolis? Pá, ela gera uma imagem da princesa comendo brócolis. Aí ela decide que ela quer mudar a cor do vestido da princesa. E aí, daí usando, você começa a perceber, por exemplo, nossa, mas na hora que eu preciso mudar a cor do vestido da princesa, se eu colocar o mesmo prompt, como ele é um LLM, ele gera uma nova imagem completamente diferente. Uhum. Então, eu falo assim, nossa, eu preciso resolver esse problema. Aí vai, Google, não sei o que tal, você descobre Image Seed, né? Você pede pro ChatGPT qual é o seed, Image Seed Number, não sei o que. Você descobre o número e aí ele consegue gerar uma imagem mais parecida. Você começa a ter mais consistência, sua filha fica mais convencida de que vale a pena comer o brócolis. E isso vale pra, assim, eu acho que é um exemplo engraçado, mas eu já perguntei pra ele, ela precisava levar pra sala 3 coisas que o macaco faz e que ela conseguisse explicar. Você procura no Google, tem 1 trilhão de coisas que o macaco faz, 700... Falou assim, ChatGPT, quais são 3 coisas que o macaco faz que uma criança de 3 anos é capaz de reproduzir na sala? E aí ele me responde. Nessa brincadeira, você vai entendendo o que ele fala, o que ele não fala. Testa, faz pergunta engraçada. Pergunta pra ele sobre você. O que você sabe sobre a Fernanda M. Schmid? O que você... Joga a sua bio do LinkedIn lá dentro, pede pra ele melhorar. Pergunta pra ele se tem alguma coisa, joga seu currículo e fala assim, o que tem aqui que não tá valorizando o meu skill? Ou então, eu quero aplicar, joga o seu currículo e a vaga pra qual você tá aplicando. Fala assim, o que eu preciso mexer no meu currículo pra ter mais chance de competir nessa vaga? Ele... com muito cuidado, porque às vezes ele dá umas deliradas, mas se você consegue, de novo, com pensamento crítico, ler aquilo que ele tá te trazendo e tirar o máximo da ferramenta. Então, você perguntou qual a ferramenta que eu mais uso, sem dúvida, é o ChatGPT. Pra tudo, né, pra imagem, com o Dali, mas pra tudo, tem a versão premium, mas tem muita gente usando o Copilot pra apresentação, direto, tem, assim, uma das, acho que muita gente sofre muito fazendo PowerPoint, né, criando 1000 slides, etc. Cara, o Copilot faz isso pra você, entendeu? Então, assim, no que você ganha de tempo nisso, Exatamente. é tempo que você pode, ou, enfim, trabalhar mais se você quiser, ou ler um livro, estudar inteligência artificial, fazer outras coisas. Muito bom. Eu tô usando uma que chama Perplexity. Ai, muito boa também. Nossa, cara, tô curtindo. E aí eu faço alguns testes, eu vou jogando em diversas específicas e a mesma o que pergunta. Que sai melhor. Cara, hoje eu fiz um teste e assim, você acredita, o ChatGPT e o Perplexity, eles me deram exatamente a mesma estrutura de resposta. Eu fiquei assim, meu Deus, geralmente é muito diferente, aí eu vou comparando, poxa, aqui ela mandou melhor, aqui, e dessa vez ela me deu exatamente não com a mesma escrita, mas exatamente a mesma estrutura de resposta. Achei bem curioso. Mas é uma ferramenta muito, muito boa. Estou ficando impressionado. É bom que ela já te traz diversas fontes, né? Então você mistura um chat GPT ali com um prompt específico, mas ela já te traz também com várias fontes das informações que ela está buscando. Achei muito legal. E é legal também, é importante você saber fazer as perguntas, não só a forma de construir o prompt. Aí se você der um Google, tem um monte de gente que está falando como fazer um prompt melhor, mas a forma como você, às vezes quando ela traz alguma coisa, você fala assim, não sei se isso aqui tá muito certo. Se você questiona, ela mesma se revisa, sabe? Ela mesma, ela fala assim, opa, peraí, eu acho que eu me confundi. Tipo, já ela pede desculpas. Então, assim, péssimo isso que você fez. Isso é muito legal. mas é uma coisa legal, porque você pode usar ela mesma pra avaliar o seu próprio pensamento crítico, né? Eu tô montando um dos cursos dentro da consultoria, de pensamento crítico, que a gente tá montando, bem focado em marketing pra empresas. E uma das coisas que a gente tá fazendo lá é justamente isso, é falar assim, cara, o que você, quando você recebe uma informação, de repente é uma informação de market share, né? Cresceu tanto em participação, ou então uma informação de crescimento. Você recebe uma informação dessa. O que você precisa questionar? Será que você precisa questionar a amostra, né? Da onde está vindo essa informação? Será que você precisa questionar o período? E aí você pode pedir para o ChatGPT te dar essas perguntas, sabe? Você joga lá e fala assim, uma manchete de jornal. O jornal tal falou tal coisa. Com pensamento crítico, como eu deveria avaliar essa mensagem? Aí ele te fala, esse jornal, ele é mais de direita ou de esquerda? Ele tem uma agenda para definir tal coisa? A manchete tá falando qual é o período a que se refere essa notícia? E ele te traz essas perguntas, legal. Assim. Então, tem muita utilidade, né? Achei bem curioso você falar de pensamento crítico e eu quero fazer um gancho aqui nessa história. Vamos lá. Muitas pessoas, elas não desenvolveram um pensamento crítico, beleza? Ainda mais quando você está começando na carreira, etc. E você não é ensinado
em grandes partes, né? Às vezes em alguma instituição, o que quer que seja. Como é que uma pessoa desenvolve um pensamento crítico, seja até fora da escola, ou dentro de casa, ou inclusive em uma faculdade? Como fazer? Pensamento crítico é um tema bem complexo. Já começa porque a palavra crítica vem numa etimologia bastante negativa, né? De crítica, parece que você tá falando mal, etc. Então, pensar criticamente parece que você já tá de cara confrontando ali o outro lado. O segundo motivo é que ele meio que é um assunto que fica muito dentro do mundo da sociologia, da filosofia, e talvez a exceção de um Cortella, né? Mas assim, mesmo quando você pega um Pondé, que acho que é um dos grandes filósofos brasileiros hoje, o Pondé ele fala de Kant, Freud e Shakespeare numa frase só, tipo, dá um nó, porque não necessariamente você tem repertório dentro de sociologia, psicologia e literatura inglesa. É muita coisa. Então, e por isso, acaba criando meio que uma barreira, sabe, das pessoas, falar assim, nossa, mas então eu vou ter que estudar sociologia. Assim, não precisa. Pensamento crítico nada mais é do que você, talvez, usando até o termo do Kahneman, né, que eu acho que é um dos grandes psicólogos, mas ele trabalha muito com economia comportamental, ele fala do System 1, System 2, que são os dois grandes sistemas do cérebro, não partes do cérebro, né, mas sistemas do cérebro, que é, System 1 é aquilo que é automático. Eu nem penso, eu tô tanto respirando quanto falando, ou se você falar 2 mais 2, eu na hora respondo 4, né, ou se você falar sol, eu já penso em amarelo. Isso tudo tá acontecendo no System 1. System 2 o sistema 2 é aquele que você tem que parar e pensar. Se eu virar pra você e falar agora assim, 1 mais 1? 2. Você já pensou, você não precisou processar nada. Se eu virar pra você e falar 47 vezes 351, já era. Cara, parou. Mesmo se você for muito bom de conta, você tem que parar e pensar. Pensamento crítico, muitas vezes nada mais é do que você usar esse sistema 2. Ao invés de você ir no automático, você parar e processar a informação. E isso eu acho que a primeira coisa é você entender que pensamento crítico não é só, né, uma coisa super complexa da sociologia, de analisar ideias marxistas. Não, você pode simplesmente parar e pensar. E aí, você aplicar isso para o seu dia a dia. Então, na hora que vem alguém, e é muito comum, principalmente quando você fala de reuniões de vendas, tal, não sei o quê, o cara vem com aquela frase matadora, e aquele claim, não sei o quê, tal. Ou a gente se engana muito, né, com produtos no supermercado que falam 9 entre 10 dentistas, tal. Você fala assim, ao invés de 9 entre 10, nossa, isso é uau, falar assim, opa, peraí, 9 entre 10 de que base? Quem são esses dentistas que foram perguntados, né? Ou de quem vocês estão falando? Isso, muitas vezes, às vezes até a forma como a frase é construída, se você de cara não para e analisa, você meio que cai no golpe ali do jornal, né? Ou no truque, na agenda de quem tá te falando. Sim. Se você fala, 40% dos brasileiros são a favor das bets. Aí você fala assim, nossa, 40% é a favor das bets. Cara, isso é a mesma coisa que falar que 60% é contra. Opa, peraí, é outra informação, sabe? E o dado, às vezes... E até um cuidado, muitas vezes as pessoas usam... mas essa informação é da FGV, essa informação é de Stanford, essa informação é de não sei... Tá, a informação, né, o dado cru, talvez seja. Mas a forma como ele está sendo utilizado não necessariamente é. Então, e pensamento crítico é isso, é você... ao invés de... Antes de simplesmente pegar uma notícia, repassar pro grupo de amigos, né, já encaminhar para todo mundo no WhatsApp, parar, pensar, qual é a fonte? Será que isso é verdadeiro? Será que isso faz sentido mesmo? Será que não estão tentando me levar para um lado ou para o outro? E aí, você vai perceber que, metade das coisas que você vê não vale a pena passar adiante, Sim. né? E como que esse pensamento crítico alinha a um bom planejamento estratégico de marketing? Nossa, eu acho que tem tudo a ver, porque no fim, se você tem pensamento crítico, você tá indo além de tipo, nossa, tá todo mundo falando de IA, etc. Opa, peraí, pra que isso serve pro meu negócio? Será que eu tenho que fazer uma iteração do meu negócio agora ou não? Será que eu tenho que pular na próxima onda, né, já de cara? Ou será que eu preciso entender, talvez, algumas coisas do que tá vindo vai fazer total sentido pro seu negócio, outras não, você não tem que surfar todas as ondas. Então, pensamento crítico vai te ajudar a fazer esse discernimento, né? Boa. Olha, eu quero resgatar uma coisa aqui, porque você falou de um case que eu achei muito legal. E lembra lá no começo que eu falei, né? Eu quero fazer uma pergunta para você com relação à política, como navegar e etc e tal. Vamos lá. Você usou o exemplo do case do SBP. E aí é um planejamento de longo prazo, certo? E que envolve diversas áreas.
né? Não é só aquela determinada área que chega e coloca para a organização, simplesmente está aqui, pessoal, todos vão seguir. Você precisa ter outros departamentos comprando ideia, você tem que ter o aval, você tem que ter o aval do board, do C-level. Então, como que um profissional de marketing ele pode fazer para conseguir navegar bem nas diversas áreas e o que ele precisa fazer também do ponto de vista político? Quando ele tem um planejamento estratégico de marketing, precisa colocar isso em execução, mas ele não tem necessariamente tanta voz para poder colocar isso em prática. Muitas vezes, se você não tem, às vezes, nem ou a voz ou o poder, né, dentro da empresa para poder fazer, às vezes a melhor tática, inclusive a que funciona melhor com o indivíduo, é realmente o one-on-one. Então, às vezes a mesma ideia, o mesmo plano, ele pode ser contado de formas diferentes para áreas diferentes. E trabalhando em empresas globais, imagina, eu tinha no time chineses, indianos, australianos, americanos, brasileiros, assim, culturas completamente diferentes. Gente que às vezes era muito mais assertiva, direta, ou holandeses. Os holandeses são super francos, né? Eles falam na sua cara o que eles pensam, o que eles não pensam, eles não se ofendem e tal. Com o indiano, você tem que tomar mais cuidado, assim, o que você pode falar, o que não pode. Mas você pode cobrar, o chinês você já não pode cobrar, ele acha que você tá duvidando do trabalho dele, o indiano ele fala, mas você nem me lembrou que eu tinha que fazer isso, o chinês ele fala, você está me cobrando um dia antes? Eu assim, não, tô só lembrando, e aí, né? Mas essa abordagem, one-on-one, isso vale tanto para diferentes culturas, quanto para diferentes estilos de personalidade, né? Pode ser esses MBTI, esses testes, tem um monte de teste gratuito de personalidade, mas você vai entendendo o estilo da pessoa, o que funciona melhor para ela, e principalmente qual é o claim que você tem que usar com essa pessoa. Então, talvez uma mesma ideia para uma pessoa que é super... em algum desses perfis de personalidade, a gente chama de tira, né? Que é a pessoa que é energia pra fora, etc. Você tem que mostrar pra ela o quanto aquela ideia vai dar o palco pra ela, né? Tipo, você fala assim, nossa, se você fizer isso, a gente vai conseguir crescer, você vai, sei lá, capa também, mensagem, né? Todo o sonho do marqueteiro, tá? Vai pra Cannes, beleza. De repente, pro cara de R&D, que talvez ele tenha uma personalidade diferente, talvez você precise mais falar assim, olha, se a gente for com a ideia é a mesma, tá? Mas pra ele, você vai falar, se a gente desenvolve o produto tal, você vai conseguir fazer uma coisa que é única, que nenhum outro cientista aqui nessa empresa conseguiu fazer, tal. O argumento, assim, a ideia é a mesma, o argumento é completamente outro. Ou pra uma pessoa que você fala assim, nossa, uma pessoa que é do perfil que a gente chama de golfinho, né? Que é a pessoa que é muito mais ligada em pessoas, em desenvolvimento de pessoas, que não gosta de que não gosta de confronto e tal. Pra ela, você fala assim, olha a oportunidade que a gente tem de fazer um time que tá em vários países diferentes, chegarem no mesmo objetivo. A gente pode até fazer uma festa de comemoração depois, no final, um team building. Você já ganhou a pessoa. Então, assim, você adaptar, às vezes, o mesmo plano, mas pra cada um dos diferentes interlocutores, vai ajudando você a ganhar o buy-in. E, principalmente, ouvir e deixar eles participarem. Então, a pessoa que é mais do lado mais de... talvez até o que a gente chama mais de soft skills, mas mais de trabalho em equipe, colaboração, etc. Ela vai querer contribuir com algumas coisas que vão ser completamente diferentes, tão valiosas quanto, mas completamente diferentes, daquela pessoa que é super energética, que vai ter as ideias, que vai fazer o negócio mexer, sabe, fazer o negócio fluir. E é muito importante que os times tenham todos esses tipos de pessoas. Acho que um dos grandes erros que muitas das lideranças fazem, principalmente quando a empresa é muito pequena, como você precisa do skill técnico, você acaba não olhando tanto para a complementariedade dos perfis comportamentais. Voltando até no exemplo do Airbnb, você percebe que os 3 sócios tinham perfis comportamentais, além de técnicos, mas principalmente comportamentais, completamente diferentes. Um era o líder nato, o outro era o visionário, o outro era o cara técnico da tecnologia. Então, assim, eles tinham características de skills tanto técnicos quanto comportamentais, totalmente diferentes. E você precisa ter todos os tipos. Senão, vai estar todo mundo só querendo brilhar e ninguém colocando, né, tipo, o negócio pra rodar, ou todo mundo brigando e ninguém fazendo o time trabalhar melhor. Então, eu acho que isso é muito importante do ponto de vista, inclusive, quando você fala de planejamento estratégico, não para a área de RH, mas para o líder, pensando na sua área. Sim. Eu preciso contratar pessoas que se complementem, né, nesse perfil. Bom, o pensamento crítico é uma habilidade fundamental. E outras? O que você traz
pra gente aqui, que você considera como habilidades cruciais aí para uma CMO, para um CMO? Olha, acho que além de pensamento crítico e visão estratégica, claro que é o que a gente tem falado bastante, né, de você ter um caminho assim para seguir, todos os soft skills de colaboração, trabalho em equipe, eles são fundamentais. Hoje, cada vez menos o trabalho é departamentalizado, né? As coisas são muito mais integradas, um pouco aquilo que a gente falou, não dá para falar só de on, só de off, ou só de SEO sem falar. Isso é super comum, né? Estão fazendo uma campanha, tal, fazem tudo, e aí, esqueci, tenho que falar com o cara do SEO para fazer isso também, ou o saque. Nossa, o saque é sempre esquecido, né? Quando o saque fica sabendo que o projeto vai acontecer, gente, já era. Coitados, né? Você fala assim, não, gente, coloca. O saque é o primeiro lugar onde o seu consumidor vai ligar. Ele tem que estar envolvido desde o início do projeto. Mas assim, então, acho que skills de trabalho em equipe, dessa visão do todo, de integrar todo mundo, acho que são muito importantes. E tem mais um que eu gosto muito, que assim, muita gente ainda fala resiliência. Resiliência é uma característica importante, mas eu gosto do termo que o Nassim Taleb, acho que é Nicolas Nassim Taleb o nome dele, ele fala sobre antifragilidade, que é o quê? Quando você pensa numa coisa frágil, você tá falando, sei lá, numa caixa de taças de vinho, tal, que vai com adesivo frágil do lado da caixa, tal. Se você mexeu ali, ela quebra. Então, o que é o antifragilidade? Não é só a resiliência, que é você, tipo, leva uma porrada e levanta, tal. Mas o antifragilidade é você não só não quebrar, mas você também crescer com isso, né? Você crescer com essa experiência. Então, a gente passa por muitas coisas na vida, né? A gente passa, a marca perdeu o share, ou, sei lá, a campanha que você fez não deu certo, o lançamento foi um flop. Tem um milhão de coisas que vão acontecendo. Não é só sobre você levantar e tá tudo bem, segue em frente. É você aprender alguma coisa com isso. Sim. Porque isso vai fazer total diferença lá na frente. Então, acho que a antifragilidade é uma das coisas que todo CMO precisa ter, tanto para as coisas que acontecem com a empresa, quanto na própria vida pessoal, né? Sim. Outro ponto que eu considero crucial também, estava tendo essa conversa agora há pouco com outro convidado nosso, é o pensamento lógico, né? Eu vejo que muitas pessoas que vêm, e eu sou da área de humanas, né? Se é que a gente precisa até hoje categorizar dessa forma, que eu acho que não, mas enfim, desenvolver esse lado desse pensamento lógico, essa capacidade de resolução de problema, ainda mais quando a gente fala de entregar resultados de curto prazo para um corpo de acionistas e olhar para o futuro da empresa com planejamento estratégico também de longo, como que a gente pode utilizar também o pensamento lógico para essa resolução de problemas, né? Tanto de curto quanto de longo prazo. Vamos lá. Tem uma curiosidade minha, Fernanda, que é o seguinte: pessoas muito experientes como você e tal, eu fico pensando assim, cara, já passou por tanta coisa, né? Já estudou tanta coisa, já trabalhou com tanta coisa. E é claro que todo ser humano ainda consegue aprender, né? Uma série de coisas, mas eu falo, poxa, como que aprende uma pessoa dessa, né? Então fala para mim, como que você faz para aprender hoje? E além disso, do como, o que é que você acha que você, com o seu nível de experiência, precisa aprender ainda? Tá bom. Olha, eu, de novo, sou suspeita porque eu gosto muito de estudar, de aprender, de ler. Eu já li mais de 30 livros esse ano. Meu Deus do céu. Não consigo acabar o meu segundo. Mas é porque é realmente uma paixão minha. Eu tenho um blog no qual eu escrevo só sobre livros, faço mini resenhas. Fala aí do seu blog. Qual é? livronomia.com.br. Livronomia. Acessem aí, galera. Até a origem, né, da palavra, óbvio. Livro. Nomia vem do estudo, né? Então é muito porque realmente eu leio o livro e eu, enfim, estudo o que vem ali, o que eu aprendo com aquele livro. Mas um dos temas que eu mais gosto, inclusive, é neurociência e principalmente neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro de se desenvolver. Então, e o nosso cérebro, sem dúvida, assim, do 0 aos 2 anos, do zero aos 2 anos, é a época que o cérebro mais
aprende, né? Não tem, acho que a gente percebe isso quando a gente pega um bebê recém-nascido e uma criança de 2 anos. Depois, ao longo de toda a adolescência, principalmente ali no pós-puberdade, ele ainda tá em desenvolvimento e ele para de se desenvolver aos 21, 22 anos só. Tanto que, assim, existem diversos casos, até dentro, principalmente nos Estados Unidos, né, onde se fala de jurisprudência, de casos de crimes cometidos por pessoas com menos de 21 anos, que eles falam, assim, o cérebro dele não tá pronto. E é por isso que, e por todas as mudanças hormonais que acontecem, né, dentro do nosso corpo, que muitas vezes você não tá completamente pronto e raciocinando até os 21 anos de idade. Não briguem com seus filhos de 12 anos, assim. Entendam que não tá tudo processando ali ainda. Mas, depois disso, a capacidade de aprender, ela continua lá. Mas ela não tá, ela vai... Imagina, tipo, você tem uma série de neurônios, mas eles não estão se conectando, né? Eles não estão fazendo ali as sinapses. E o conhecimento nada mais é do que essas muitas sinapses. Quanto mais você conseguir estudar, criar oportunidades para gerar novas sinapses, melhor. Isso é fundamento, por exemplo, aí você fala assim, nossa, mas será que eu preciso estudar? Eu sou um designer, Cara, criatividade nada mais é do que você através de sinapses entre áreas até de conhecimento, de repertório diferentes que se juntam, e aí você cria alguma coisa nova com isso. Tem muita gente que fala que, principalmente depois dos 40, essa capacidade de aprender, ela começa a declinar. Cara, vai estudar uma nova língua. Precisa ser alemão? Não precisa, mas vai estudar italiano, espanhol, sei lá. Mas assim, por quê? Porque você estimulando, o cérebro, ele tem essa capacidade de se adaptar, que é a tal da neuroplasticidade, né? Ele não necessariamente, ele precisa ficar do jeito que ele é, se você estimula. Imagina que é como um músculo, né? Se você não é ir pra academia um dia e fazer 10 horas lá não, 50 milhões de flexões. Não é isso. Mas se você faz 2, 10, 20 flexões por dia, todos os dias, você vai estimulando e depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, você está mais forte. A mesma coisa acontece no cérebro. O princípio é mais ou menos o mesmo. E isso é fundamental. Então, quanto mais você, de novo, se expõe a diferentes modos de pensar, lê livros diferentes, fala com pessoas diferentes, etc., você está aprendendo, você está desenvolvendo esse pensamento crítico e você se mantém aí atualizado. Né? Legal. E quais são suas referências, sejam pessoas, instituições, como que você se mantém atualizada hoje? Olha, eu tenho algumas, sei lá, contas, né, ou pessoas que eu sigo. Eu gosto muito falando de newsletter, que eu acho que é bem, acho que uma das principais ferramentas que as pessoas acabam usando hoje, até porque se você entra no Instagram para se atualizar, meu Deus, né, você é consumido por 1 milhão de outras informações. Mas eu gosto muito da newsletter da Tribo de Marketing, da Fernanda Belfort. Ela sempre traz não só informações atuais, mas com um a mais, assim, né, um pensamento de como aquilo se traduz na prática. O Morse News tem um canal que ele te manda no WhatsApp um áudio, acho que 3 vezes por semana, super curtinho, falando assim, a Meta comprou tal empresa, não sei quem fez tal coisa, tal. Super curtinho, em áudio, você consegue ouvir em 3 minutos no carro, indo pro trabalho, então acho que isso é fundamental. E eu gosto muito também de livros que às vezes até são clássicos, ou às vezes até eu já li, mas que eu paro pra ler de novo. E aí você pega, tem muito livro quando você fala de economia comportamental, você trabalha em marketing, é muito normal. Sei lá, se você lê o livro do Kotler, talvez as coisas que você tá vendo ali, quando ele tenta falar de tendências, talvez pareçam um pouco ultrapassadas, porque entre ele escrever, virar livro e tal, né, não necessariamente tá atualizado. Mas, se você pega um Dan Ariely, se você pega alguns grandes nomes da economia comportamental e pega os livros deles, você pode ler, por exemplo, um Previsivelmente Racional, ele é válido até hoje. O Nudge, que é acho que é Richard Cass o nome dele, mas que também ganhador do Nobel, etc., que fala sobre os empurrõezinhos e tal. Ele é um livro de comportamento humano. E marketing nada mais é do que você fazer coisas para, né, mexer com o comportamento humano. Então, alguns desses clássicos, eu acho que são importantes para você ler. E se você não gosta de ler, pega um resumo desses de 12 minutos. Não é a mesma coisa, mas tem aplicativos de resumo de livros que, pelo menos, te dão uma ideia e fala assim, nossa, eu gosto muito desses aplicativos para saber o que ler, né? Para não pegar um livro, encarar ele sem saber o que tem lá dentro. Eu ouço um resumo do livro e falo assim, opa, peraí, esse aqui fala de um assunto que me interessa, vou investir na leitura. Boa. E rapidamente aqui, o que você tem visto como sendo as principais dores dos profissionais de marketing das CMOs e dos CMOs hoje em dia?
Olha, eu acho que tem uma questão que tá muito séria, que é a saúde das pessoas das empresas, o nível de burnout, isso tá crescendo. É uma constatação triste, mas assim, você vai em evento de marketing, a rodinha, a conversa é quando foi o seu último burnout? Assim, último. Gente, pelo amor de Deus, não é pra ser assim. Não, o meu foi pior, eu fiquei 5 dias internado. E aí rola uma competição ainda. Um orgulho. Assim, gente, não, burnout não é motivo pra orgulho. Então, eu acho que isso é uma coisa, isso acho que é uma das principais dores, não só da própria pessoa, mas também dos times, né? Como gerir um time em que você vê que uma pessoa tá sobrecarregada, que ela não tá dando conta, que, enfim, como que você ajuda? Eu acho que hoje essa talvez seja a principal dor, é triste, mas outro dia, em um outro podcast, até perguntaram a mesma coisa sobre influenciadores. E também tá acontecendo com eles. Você fala assim, nossa, é o cara que tem a vida mais legal, vai nos eventos e tal. Também estão sofrendo de burnout, porque é uma pressão por conteúdo, uma pressão por resultado, etc. Então, eu acho que o grande ponto pra mim é esse, como cuidar das pessoas. Essa é a principal dor de todos os líderes hoje em dia. Boa. Olha, aqui nesse podcast, geralmente, assim, não acho que vão ser todos, e eu fico até com medo de falar isso, porque talvez algumas pessoas vão me cobrar sobre isso, mas assim, não tem, até hoje não teve, né? Uma vez que eu não falo, que aula, meus amigos e minhas amigas, que aula, fantástico, quero te agradecer muito por ter vindo aqui ao nosso NPcast, muito bom, adorei a conversa com você, seu nível de experiência é muito legal, a forma como você responde de forma clara, é fácil entender o que você fala, mas não necessariamente fácil fazer o que você já fez até hoje. Então, muito bom, parabéns por toda a sua trajetória e mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço pelo convite e pelo tempo de vocês que estão aí assistindo. Boa, muito bom. Galera, aquele clichêzão, mas que nos ajuda muito do ponto de vista de algoritmo, a gente precisa que você se inscreva aqui para nos ajudar e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu falo isso bastante aqui também, a gente tem uma premissa fundamental. Se você assistir a um vídeo do nosso NPcast e tiver uma sensação assim, não aprendi absolutamente nada, esse vídeo não me agregou em nada, eu quero até te ouvir com relação a isso, porque o nosso objetivo principal, a gente, o tempo dos nossos convidados, das nossas convidadas super escasso, galera, se propõe a vir aqui, a gente gasta uma grana e etc para oferecer isso de graça para vocês, é porque a gente gostaria que no final das contas você falasse, caramba, esse conteúdo, ele me ajudou bastante e eu vou colocar em prática algumas coisas aqui que para mim foram cruciais. Então até que você se sentiu aí que foi impactado de uma forma positiva, queria te ouvir, coloca aí nos comentários pra gente como que a gente te ajudou e se tiver alguma outra sugestão também de convidado que a gente chame para trazer aqui, a gente tem uma curadoria bem seleta, já vou avisando, a gente não traz aqui qualquer um, mas nos surgiram também outras pessoas, beleza? Mais uma vez, obrigado, um abraço e milhões! Pessoal, nosso grande objetivo é trazer conteúdo de qualidade para vocês, sem tecniquias e de uma forma que você consiga compreender. Então, a única coisa que a gente te pede é para curtir esse vídeo, comentar, para nos falar como que esse vídeo te ajudou, porque, consequentemente, você vai nos ajudar a alcançar outras pessoas também.